Então, vamos lá, pessoal. A aula de hoje é sobre ângulos. A gente vai falar aí sobre o que são ângulos adjacentes, ângulos complementares, suplementares e o famoso OPV, que são os ângulos opostos pelo vértice. Então, ângulos adjacentes a gente classifica aí como são ângulos que possuem a mesma origem e uma das semi-retas em comum, né? Na aula passada a gente falou sobre ângulos, a gente definiu ângulos, falou sobre alguns tipos de ângulos e hoje a gente vai ver mais alguns outros. Esse primeiro, que são ângulos adjacentes, são ângulos que possuem origem, ou seja, a origem aqui é a mesma, e uma das semi-retas em comum. Então, se eu pego, por exemplo, se eu pegar essa semi-reta aqui em comum, eu vou ter mais um ângulo, mais uma semi-reta para cá. E aí esse outro ângulo aqui, que eu posso chamar de B, por exemplo, ele vai ser adjacente ao ângulo A. Então, ângulo A e ângulo B são ângulos aí adjacentes, porque eles têm a mesma origem e uma das semi-retas, né, para formar o ângulo é comum aos dois ângulos. Né? De uma maneira geral, ângulos adjacentes são aí que estão um ao lado do outro, certo? Falando aí grossamente, são ângulos que estão aí um do lado do outro, tá certo? É mais definição também. Ângulos complementares. Ângulos complementares são aqueles que juntos somam 90 graus. Então, por exemplo, se eu pego os ângulos de 60 e de 30, se eu somar, dá 90. Então, eles são considerados aí ângulos complementares. Assim como 40 e 50. Se eu somar, 40 mais 50, vai dar 90. E o que normalmente aparece aí bastante exercício são figuras como essa. Se você reparar, essas duas semi-retas elas são perpendiculares, ou seja, elas estão formando um ângulo reto aqui, um ângulo aí de 90 graus, como a gente viu na aula passada. E como esses dois ângulos, tanto o X quanto o 75, eles estão dentro do 90, né? Eles dois juntos, eles formam o ângulo de 90. Isso quer dizer que a soma deles vai ser 90. Ou seja, eles são complementares. Então, para eu descobrir, por exemplo, o valor de X, essa conta aqui até a gente pode fazer de cabeça, que é uma conta simples, né? Mas se a gente precisasse aí pensar mais um pouco, o que a gente iria fazer? A gente iria montar a equação x mais 75 vai ser igual a 90, porque esse ângulo aqui formado com eles é o de 90. E aí eu passaria o 75 para o outro lado, menos, e ia fazer essa subtração. É claro que essa conta aí a gente poderia fazer de cabeça, né? Que é uma conta simples. Mas a forma de fazer, em alguns casos que vão aparecer um pouco mais complexos, é assim. A gente vai somar os dois e vai dar aí 90. E ângulos suplementares? São bem parecidos, só que não para 90 graus. Agora a gente vai pensar aí nos ângulos rasos, certo? Que representa aí 180 graus. Então, complementares juntos formam 90 graus e suplementares, quando eu somar, vão formar aí 180 graus. Então aí eu trouxe dois exemplos, o de 100 graus e 80 graus. Quando eu somar 100 mais 80 vai dar 180. E o 120 e o 60, quando eu somar, também vai dar aí 180, tá certo? Também dei um exemplo aí em forma de desenho, em que eu tenho aí um ângulo raso, certo? Se eu olhar somente esse ângulo todo aqui, ele é um ângulo raso de 180 graus, que a gente também viu na aula passada. E se você reparar, o ângulo X e o ângulo 135, eles estão aí formando o 180. Você percebe que eles são adjacentes, né? E eles juntos estão formando o ângulo raso de 180. Essa aqui é uma outra conta que eu também consigo fazer de cabeça, não é tão difícil. Mas a ideia é eu fazer x mais 135 e juntos vão formar esse ângulo raso,
que mede aí 180 graus. Então, vou passar o 135 para o outro lado. Cento e oitenta menos 135 vai dar aí 45. Então, x aí mede 45 graus. Se eu somar 135 mais 45, vai dar aí 180. Não é difícil, né? Vocês estão percebendo que não é difícil, mas são nomes que a gente tem que decorar, tá certo? São os nomes que a gente vai utilizar aí nos nossos problemas, né? Porque às vezes ele poderia não simplesmente dar o desenho para a gente perceber que é um ângulo de 180. Ele poderia simplesmente falar ângulos suplementares. Então a gente tem que saber que ângulos suplementares estão ligados ali à soma de dois ângulos para formar aí 180 graus, tá bom? E o OPV? OPV. O que seriam ângulos opostos pelo vértice? Você está vendo aí que a gente tem duas retas, certo? Que elas estão se cruzando. Quando elas se cruzam, o que acontece? A gente chama esse ponto onde elas se cruzam de vértice, tá? Então, ângulos opostos pelo vértice são aqueles ângulos que estão em lados opostos com relação a esse vértice. Então, se aqui eu tenho, por exemplo, o ângulo de 40 graus, o ângulo oposto a ele seria esse que está do outro lado. Então, esse daqui seria o ângulo oposto. Esse aqui em preto seria o ângulo oposto ao ângulo de 40 graus, tá certo? Esse aqui é o OPV referente ao 40 graus. E esses ângulos, eles têm medidas relacionadas, certo? A gente vai ver agora como que a gente encontra essas medidas. Então é o seguinte, ó, quando a gente olha essa reta aqui, né? Essa reta está passando pelo vértice, lógico. E ele, quando a gente olha esse ângulo aqui, esse ângulo todo em verde, esse aqui é um ângulo que a gente viu na aula passada que a gente chamou de ângulo raso, certo? Que forma aí uma linha reta sem quebra. E aí esse ângulo a gente viu também que é um ângulo de 180 graus, certo? Que é um ângulo raso. Então isso tudo aqui vale 180. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês? Estou querendo dizer que o 40 que está aqui dentro do 180 e esse outro ângulo aqui, que também está dentro do 180, juntos, né? Esse ângulo aqui que eu posso chamar de x, esse ângulo x e o ângulo 40, juntos, estão formando esse ângulo verde, certo? Vou até apagar esse ângulo aqui para ficar melhor de ver. Esse ângulo, o ângulo 40 e o ângulo vermelho, que eu posso chamar de x, que eu ainda não sei, juntos estão formando esse ângulo raso. Ou seja, eles são suplementares. Ou seja, x e 40, como eles estão formando aí um ângulo raso, eles são suplementares. Se eles são suplementares, se eu somar esses dois, vai dar 180. Como eu já tenho 40, esse x aqui, na verdade, vai valer 140, certo? Porque quando eu somar 140 com 40, a soma vai dar 180, certo? Então, eu já descobri um dos ângulos. Então, aqui já posso trocar o x por 140, que eu já descobri. Mas agora vamos fazer uma outra análise aqui. Se eu olhar agora esse ângulo aqui, esse ângulo OPV, que eu não sei quanto é que vale, e o ângulo de 140, esses dois juntos eles estão formando esse ângulo aqui, que também está formando aí uma linha reta, né? Direto, um ângulo raso. Ou seja, esse ângulo aqui em verde, ele também está valendo 180 graus, porque ele é um ângulo raso, né? Está passando direto. E o 140 e esse ângulo aqui, que eu não conheço, juntos estão formando 180. Então, ou seja, eles também são suplementares. Ou seja, 140 mais quanto que vai dar 180? Só pode ser o 40, né?
Então, vou pagar esse 180 aqui. Então, agora vocês conseguem ver, né? Se eu juntei os 40 com 140 aqui, formou essa linha que eu estou mostrando aqui. 180. Agora, quando eu olho o 140 e o 40, eu estou olhando para essa outra reta aqui. E juntos eles também estão formando 180 graus. Também são suplementares. Ou seja, o que a gente pode concluir? Que os ângulos OPV, opostos pelo vértice, eles são o quê? São iguais, né? Tem a mesma medida. Então, ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Agora, se eu olho o 140, quem é o ângulo oposto pelo vértice a ele? É aquele que está do outro lado. É esse aqui que está faltando. Esse daqui está sobrando. E como aqui é 140, o oposto ao vértice a ele também vale 140 graus. Certo? Não precisa nem fazer conta. Se eu já sei um, eu já sei qual é o oposto. Se eu quisesse fazer esse mesmo pensamento, eu poderia também olhar, por exemplo, esse 40 e esse ângulo, que juntos são suplementares, né? Ou seja, a soma deles vai dar 180, então já tinha 40, aqui tinha que ser 140. Então, esse esqueminha, quando a gente cruza duas retas, a gente sempre vai formar ângulos OPV. A gente vai formar esse esqueminha aqui, certo? Então, os ângulos vermelhos ali, que são OPV, vão ser sempre iguais, né? A mesma medida. E os ângulos em verde, que também são OPV, também vão ter a mesma medida. E o ângulo A mais o ângulo B sempre vai dar 180 graus, porque eles ali são suplementares, tá certo? Isso daqui a gente também viu ali por exemplos que é verdadeiro, tá certo? Então a gente vai formar 4 ângulos quando a gente cruza duas retas. Os dois opostos vão ser sempre iguais. E a soma dos dois diferentes vai dar 180, porque eles são suplementares. Tá certo? Então vamos ver aí alguns exemplos, alguns exercícios. Esse primeiro aí que eu trouxe para vocês. Eu quero saber qual é o valor de x e qual é o valor de y. Primeira coisa, pessoal, vamos ver quem são os ângulos OPV, né? Que eu tenho aí duas retas que se cruzam. Então, aqui eu tenho vértice. E aí eu vou ter o quê? Esse ângulo. E vou procurar quem é o oposto a ele. O oposto é aquele que não está do lado dele. Então, o x e esse de baixo não são OPV a ele. Esse daqui é o oposto a ele. Do outro lado. E aí o x ele vai ser OPV a esse que não tem valor nenhum, né? Então, se eu olhar agora os ângulos opostos pelo vértice, eu tenho que o 3y ele vai ser igual ao oposto a ele, que é o y mais 90. E aí, para eu achar o valor de y, basta eu resolver essa equação. O y vai passar para a esquerda, vem com sinal trocado, igual a 90. Então, aqui eu vou ter 2y igual a 90, então o y vai ser igual a 90 sobre 2, que é 45. Certo? Então aí eu resolvi o valor do y, que é 45. E o x? Como é que eu faço para encontrar o x se ele não tem aqui um ângulo oposto pelo vértice? E aí eu vou usar esse segundo esquema que eu disse aqui. Né? Ou eles são iguais, ou eles são suplementares. Só tem essas duas opções. Como eu não tenho o ângulo oposto ao x, eu vou usar a ideia de suplementar. Então, eu tenho que o x mais o 3y, eles são suplementares, ou seja, a soma vai dar 180. Aí eu fiquei com duas letras, né? Duas incógnitas, mas não tem problema, porque o y aqui eu já sei o valor numérico dele. Então, eu troco o y por 45. Então, eu vou ficar com 3 vezes
45 igual a 180. Então aí eu tenho a minha equação com uma incógnita que eu consigo resolver. Então x vai ser igual a 45 vezes 3, 15, 12, 13, 135. Aqui é mais, né? Igual a 180. Passo 135 para o outro lado. E essa subtração aí vai dar 45. Ó, deram o mesmo valor, hein? Certo, pessoal? Então, o x e o y, olha só que beleza, deram igual. Tá? Só não confunda o x, o valor do y com o valor todo desse ângulo em verde. Tá? É o valor do y que vale 45. Então, 3 vezes 45 está dando 135. Esse ângulo todo aqui, em verde, é 135. Esse ângulo todo aqui também é 135. Aí o x vai ser 45. E essa parte aqui de baixo, 45 também. Tá bom? E aí, se eu somar esses dois, vai dar o ângulo aí de 180. Tá certo? Então, agora eu separei uns exercícios para fazer com vocês. Então, ó, esse primeiro exercício, as retas elas são perpendiculares. Então, se eu somar todos esses ângulos que estão aqui dentro, eles estão formando um ângulo de 90 graus. Eles são aí complementares, no caso. Então, 4x mais x vai dar 5x. E aí, esse 5 vem dividindo. E aí, 90 dividido por 5 vai dar 1, sobra 4, 48, 18 graus. Certo? Questão B. Se você olhar essas duas semirretas, elas são perpendiculares. De novo, né? Então, elas estão formando aí um ângulo aqui de 90 graus. Ou seja, se eu somar esses dois ângulos, eles vão formar aí um ângulo de 90 graus. Somei, deu 90 graus. Então, isso aqui vai dar 2x mais 3x, 5x. Mais 15 com menos 25 vai dar menos 10. Igual a 90. E 5x igual a 90. E o menos 10 vai para lá somando. Mais 10. Ou seja, 5x igual a 100. X igual a 100 sobre 5. Que vai dar 20. 20 graus. Tá certo? Nesse outro ângulo aqui, eles estão formando um ângulo raso. Certo? Se você olhar esse ângulo todo aqui, é um ângulo raso de 180 graus. Então, se eu somar todos os ângulos que estão aqui dentro, juntos eles vão ter que dar 180. Então, eu vou pegar esse primeiro aqui, que é quadradinho, que ele não precisa dizer, mas que é de 90 graus. Então, 90, mais esse ângulo de 2x, mais esse ângulo de x. Então, juntos, eles formam esse ângulo raso de 180. Então, eu vou ter aqui 3x, somando aqui as letras x, 180 e o 90 vai para o outro lado, mudando de sinal. Então, 3x igual a 90, x igual a 90 sobre 3, que vai dar 30 graus.